E aí, galera da internet, bem-vindos ao Jamil Geral. Eu sou Jamil Silva e nesse episódio de hoje nós vamos estudar o primeiro texto do Enem de inglês. Esse foi o primeiro texto que apareceu na prova do Enem de 2019. Temos ele aqui na tela e o título é Global Enterprises Need Business English. Globalization and a massive communication and information revolution have created a single global market require a single common language. 91% of business executives agree that English is the international language of business. But companies' investments have not kept pace to ensure they can communicate. 92% of non-native English-speaking global enterprise employees say communication in English is critical or important for their jobs. Yet, only 7% report that their current English skills are sufficient for success on the job. O que é interessante e chama bastante atenção nesse texto, né, eu vou tomar como base mesmo aí alguém que tem um vocabulário bem baixo, que temos aqui no título, que a gente consegue talvez entender algumas palavras, seria global, a questão do inglês, English, business, é uma palavra bem relacionada com negócios. E aqui também algo que chama bastante atenção mesmo é que 91% está ligado a uma gravata. Gravata está ligado a business, a negócios. Quem é que usa gravatas? Os executivos são as pessoas que trabalham nas empresas. E tem uma setinha aqui indicando que but e um ponto de interrogação. Então, talvez os executivos estão exigindo alguma coisa, mas com esse ponto de interrogação, talvez eles não estejam cumprindo ou ajudando. Vamos ver, talvez aqui nós temos do uso do International English. O inglês realmente é uma língua internacional que pode ser usada no business, que pode ser usada para os negócios. Então, se inglês é uma língua que pode ser usada, se inglês é uma língua internacional que pode ser usada no mundo dos negócios e 91% dos executivos concordam com isso, é claro que eu estou tentando ler só esse infográfico, né? Temos aqui a setinha indicando um ponto de interrogação, talvez os próprios executivos ou a própria indústria, o próprio negócio não está fazendo nada para que isso aconteça. Porque 91% é um número considerável. E aqui embaixo nós temos aqui um tanto de hominho, um tanto de pessoas. E você percebe que se você... Eu não contei aqui, mas 92 mais 7 dá o quê? 99. Eu não sei se tem 99 hominhos aqui em cima, mas desses 99 eu sei que tem 7 que estão marcados, que representam aqui provavelmente esses 7%. Mas o que acontece? Então, se no mundo do negócio 91%... existe uma exigência de 91% de pessoas que falam inglês. Parece que aqui não. Aqui esse ponto de interrogação indica que nada está sendo feito para que isso aconteça. Aqui no outro lado nós temos 92%. Vamos ver que a gente consegue entender aqui bem rapidamente. Olha, non-native English speaking global enterprise employees. Tem aqui a comunicação que acontece em inglês é importante. É importante por quê? Para o trabalho, que a gente está falando do mundo dos negócios. Então, se existe algo de 92%, que é um número expressivo, dizendo que o inglês é importante para o trabalho, apenas 7% de que será? Tem aqui dos hominhos, então talvez 7% das pessoas talvez não sabem, ou talvez sabem falar o inglês. Vamos ver que a gente consegue entender alguma coisa aqui. Olha, inglês é suficiente para o sucesso no trabalho. Então, de 92% das pessoas... Porque veja bem, aqui tem uma gravata, está relacionada ao mundo dos negócios. E aqui já tem as pessoinhas. Então, provavelmente aqui já são as pessoas. Que pessoas são essas? As pessoas que provavelmente precisam atender a demanda do mundo dos negócios e que nós sabemos aqui que 91% fala que essa demanda, que o inglês é uma língua internacional. Então, 92% sabem que o inglês é importante para a comunicação no trabalho, mas apenas 7% têm sucesso no trabalho, ou apenas 7% sabem o inglês o suficiente para
usar no campo de trabalho. Então, mais ou menos essa é a compreensão do texto. É claro que eu fiz aqui a compreensão baseada bem mesmo nos números. Vamos então agora ao estudo das palavras desse texto. As palavras que eu selecionei, entre a primeira é enterprises. Ela tem um S, um S de plural, então enterprise. É uma indústria, uma empresa, enterprises, então aí fica no plural. Need, precisar. Business, negócio. Massive, massivo, gigante. Have, ter. Created foi acrescentado nele o ED. Na realidade, ele já termina em E. E acabou sendo aí apenas o acréscimo do D. Então, create, criar. Created, criou, criado. Single vem de único, simples. Market, mercado. Requiring vem da palavra require. Ela foi acrescentada o ing e ela termina em E. Então, require, exigir. Requiring, alguma coisa de exigindo, exigir também. É claro que aqui eu estou falando essa tradução a nível de palavras soltas. Language, língua, idioma. Agree, concordar. But, mais. Companies, empresas. Ela na realidade, ela vem da palavra company, que termina em Y. Aí, quando eu acrescentei o S, eu tirei o Y e acrescentei o IS nela. E ela tem aquele apóstrofo, e esse apóstrofo indica que alguma coisa foi alterada de lugar ou de ordem, ou está faltando alguma coisa, ou algum sentido que está subentendido. Então, alguma coisa da companhia ou das empresas. Kept é uma palavra que está no passado e o presente dela é keep. Então, keep, manter, kept, manteve. Pace é um ritmo. Ensure, garantir. Speaking está acrescentado o ing nele. Ele vem da palavra speak. Só foi acrescentado. Speak, falar. Speaking, falando ou falar também. Employees vem da palavra employ. Employ é empregar. Aí você tem a palavra employee, que é empregado, a pessoa que trabalha na empresa. E como ela tem aí a questão do S, então são os empregados. Employees, empregados. Say, dizer. Critical, crítico, importante. Jobs está com S de plural, então job, trabalho. Jobs, trabalhos. Yet, da palavra solta, ela poderia ser já, ainda. Only, somente. Report, relatar, reportar. Current, atual. Skills tem um S de plural. Skill, skills. Habilidade, habilidades. E entre essas palavras, agora elas estarão um pouco mais dentro de um contexto, eu trouxe elas aqui nas expressões. A regra sempre é começar pela última palavra e vir de trás para frente. Quando não conseguir, a gente vai mexer na expressão. Global Enterprises. Então, são empresas globais. Então, S afeta aí a segunda palavra. Business English é o inglês nos negócios. A massive communication, uma comunicação massiva, uma comunicação em massa, uma comunicação que é feita por um número considerável, um número muito grande de pessoas. Information Revolution é uma revolução de informação, uma revolução da informação. Have created. Aqui nós temos as duas palavras juntas e elas aparecem no tempo verbal chamado present perfect. O present perfect você vai ter o verbo have ou às vezes o verbo has. Vai ser um desses dois verbos. Então, sempre quando tiver aí essa junção do have ou has mais o próximo verbo, ele vai admitir em português uma tradução ou às vezes presente, ou às vezes passado. Isso vai depender muito do contexto. Então, em português poderia ficar, por exemplo, criou, cria, vem criando. Agora, a tradução de tem criado, em português, era um pouco forçada. É uma tradução que eu realmente evito fazer. Mas se você colocar criou, vem criando, cria,
Aí ela te dá essa noção que esse tempo verbal tem inglês, que às vezes ele tem a noção do presente, de um passado. Na realidade, é algo que aconteceu e ainda tem alguma repercussão, de alguma forma, no nosso tempo. A próxima expressão é a single global market. Então, se for de trás para frente, nós temos um mercado global único. Talvez daria certo assim, um único mercado global. A single common language. Se for de trás para frente, nós teremos uma língua comum única. Ou a gente pode mexer aí na expressão até ficar melhor. Então, uma única língua comum, ou um único idioma comum, seria mais ou menos alguma coisa nesse sentido. Business executives. Então, são os executivos dos negócios, ou os homens dos negócios. International language. Então, língua internacional, idioma internacional. Companies investments. Aqui nós temos aquele apóstrofo realmente indicando que foi algo que foi investido. Então, os investimentos das empresas ou das companhias. Aqui nós temos também um outro present perfect, que é have not kept pace. Então, have ou has vai ser aí a marca do present perfect, mas o verbo aí no particípio passado. Então, talvez kept pace, eu coloquei essas palavras separadas lá, mas kept pace ou keep pace é você continuar, né? Você continuar com alguma coisa. Então, have not kept pace, não continuaram, não prosseguiram. Agora temos aqui uma expressão bem substancial em inglês, bem longa. Vamos lá. Non-native English Speaking Global Enterprise Companies. Então, a gente vai sempre começar pela última palavra, porque aí são os empregados. Então, vamos lá. De trás para frente, de cara, já não vai dar certo, mas vamos seguir essa regra. Os empregados da empresa global falante de inglês não nativo. Realmente vão ter que mexer bastante mesmo na expressão. Então, os empregados das empresas internacionais de falantes de inglês não nativos. Non-native English Speaking Global Enterprise Employees. Então, são os empregados de empresas globais que precisam de falantes não nativos em inglês. Alguma coisa mais ou menos nesse sentido. Talvez a gente poderia ler o contexto dela para ter uma introdução melhor. Deixa eu ler ela aqui no contexto dela. Of non-native English Speaking Global Enterprise Employees says that English is critical. Realmente isso. Os empregados que trabalham nessas empresas globais, nessas empresas internacionais, que não são nativos, né? Eles falam inglês, mas eles não são nativos. Então essa aí é uma expressão que precisa ser mais elaborada em inglês. Então, os empregados das empresas globais que falam inglês e que não são nativos, aí eu consegui dar uma solução para essa expressão. Né? Quando a gente for fazer uma tradução, se for escrever, a gente consegue melhorar aí isso ainda mais. E como última expressão, nós temos current English skills. Então, são as habilidades de inglês atual. De trás para frente não ficou bom, de repente a gente pode mexer nessa expressão. Então, as habilidades atuais do inglês, ou as habilidades de se falar o inglês na atualidade. Então, vê se eu acho ela aqui na frase. Então, vamos lá. Ó. And yet only 7% report that their current English skills é realmente isso, que as suas habilidades atuais com a língua inglesa. Aí, realmente, eu precisei ver ela aqui no contexto para ver a tradução dessa expressão. Então, current English skills são as habilidades atuais de se falar inglês. Alguma coisa mais ou menos assim. E aqui nós temos o estudo do primeiro texto que apareceu no Enem. A gente pode até ver a pergunta, a gente tem a resposta aí dela, mas vamos ver o que foi perguntado sobre isso. O infográfico aborda a importância do inglês para os negócios. Realmente tem a questão lá, a gente fala da important, a gente percebe essas palavras aqui em inglês. Ó. Important, importance, English, a gente vai ver muito mais essa palavra. Negócios, essa palavra repete pra caramba no texto. Business, ela parece que tem até business no texto. Então, vamos lá. Nesse texto, as expressões but e yet, only, evidenciam. O que será que essas expressões evidenciam? Lembrando que but está ligado aqui aquela parte da gravatinha, onde nós temos 91% desses executivos,
patrões dessas pessoas que estão na dianteira das empresas, né? Eles sabem que o inglês é uma língua importante, mas parece que as companhias não fazem nada para que os seus empregados talvez aprendam ou garantam aí que os seus empregados aprendam inglês. E o Yet Only está ligado aqui aos 92%, veja que os hominhos são as pessoas, os trabalhadores, né? Que são muitos trabalhadores, 92% sabem que da importância, a importância do inglês para o trabalho, mas apenas 7% deles que realmente usam o inglês de forma a terem sucesso no trabalho. Eu não estou traduzindo, estou fazendo aqui apenas uma inferência baseada nos símbolos e alguma coisa que a gente consegue entender. Então vamos ver o que tem aí as expressões but e yet only, o que eles evidenciam. Eles evidenciam um impedimento às transações comerciais em contexto internacional? Não, claro que não. A gente não está falando nada de impedimento de transações comerciais, e sim da importância do inglês no mundo dos negócios, né? Os executivos sabem que ele é importante, e também as pessoas sabem, os trabalhadores sabem que é importante, né? E apenas 7% conseguem falar inglês. Vamos ver aqui, but yet only, eles evidenciam o desinteresse dos funcionários nos cursos oferecidos pelas empresas? Parece que não, porque as empresas elas não oferecem, pelo menos aqui de acordo com o contexto, 91% aqui dos executivos, eles sabem da importância do inglês como uma língua internacional, mas parece que eles não fazem nada para que o inglês aconteça a comunicação, para que as pessoas que trabalham lá, but companies investments, eles não fazem nenhum investimento. Aqui é uma palavra interessante que eu poderia ter usado antes, mas parece que as companhias não investem em nada para que os seus empregados consigam aí melhorar o inglês. Então parece que não é a letra B, não. Vamos ver, então, but e yet only, eles evidenciam uma comparação entre as visões dos executivos sobre o aprendizado do inglês. Realmente, existe aqui a questão dos executivos saberem que é importante, o inglês é importante no mundo dos negócios, mas eles não estão fazendo nada. Mas então, realmente, essa questão aqui não tem nenhuma comparação, ele não é comparado com nada. Só fala que 91% sabe que é importante, mas as empresas não fazem nenhum investimento. Então a letra C fica fora. A letra D. Então, but yet only, eles evidenciam a necessidade de inserção de funcionários nativos no mercado de trabalho globalizado. Realmente não se fala nada de funcionários nativos. Então a gente até viu uma palavra interessante aqui que é non-native English speaking. Então falou de não nativos. Mesmo porque, se você for pensar em termos de empresas globais, é quase que impossível elas contratarem somente nativos do idioma. O que é o nativo? O nativo é uma pessoa que nasceu em um país que fala inglês e ele aprendeu desde criança e fala inglês. É a primeira língua. Como você fala o português, você é um nativo do português. Então, isso é irreal. Falar que há a necessidade de inserção de funcionários nativos, é a necessidade de inserção de pessoas que falam inglês no mercado de trabalho globalizado. Mas a palavra aqui nativo, isso se torna impossível de todas as empresas do mundo quererem inserir nativos de qualquer idioma, mesmo o inglês que seja um inglês aí globalizado. Então, provavelmente deve ser a última questão, porque é a última que sobrou. Vamos lá. Um contraste, então, but e yet only, eles evidenciam um contraste entre o ideal e o real sobre a comunicação em inglês no mundo empresarial. Parece que sim. Vamos ver qual é o contraste do ideal e o real. O ideal é 91% dos executivos eles concordam que o inglês é importante, mas eles não fazem nada. Então, essa é a realidade. 91% concordam que é o real, mas na realidade eles não fazem nada, né? Então, tem aí a questão do que é o ideal e o real. Então, o ideal seria que todo mundo falasse inglês, mas não existem investimentos aqui das empresas. Uma coisa que é real é que 92% dos empregados, né? Eu sei que é empregado, porque vejo bem aqui dentro desse balãozinho tem esse tanto de pessoas. Aqui nesse balãozinho, nessa parte de cima tem a gravata. Então, a gravata representa os empresários e as pessoas, esse tanto de pessoinha aqui, dessas pessoas pequenas, representam os trabalhadores. Então, 92% realmente sabem que o inglês é importante, mas apenas 7% desses trabalhadores falam inglês. Então, realmente, o ideal é que todo mundo falasse inglês, mas a realidade é que somente 7% conseguem usar o inglês para o seu trabalho.
Então por hoje é só, eu espero que você tenha gostado desse episódio. Eu espero que esse estudo desse primeiro texto que apareceu lá na prova do Enem de 2019 tenha sido muito útil para você. Não se esqueça aí de ajudar o canal, você pode ajudar o canal assinando, marcando um like e de repente até mesmo compartilhando esse vídeo aí com seus colegas. Ainda mais a gente vai chegar agora aqui na época do Enem, então de repente esse texto, esse estudo de texto aqui possa ser importante para você e para os seus amigos. Então espero ver você aí no próximo episódio. Bye, bye!